Voltamos com o Jornal RS. Agora você vai saber como fica o tempo para amanhã nas cidades de Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas e Caxias do Sul. Bispo da Arquidiocese de Novo Hamburgo realiza série de programas sobre a Igreja Cristã, em parceria com a JPTV. O Dom Zeno agora faz parte do grupo da JPTV também. Ele está realizando um programa em parceria com a JPTV da história da igreja. Hoje gravamos o primeiro capítulo aqui. Importante isso, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais da história, né, Dom Zeno? Sem dúvida, eu acho sempre que a história da igreja ela é fundamental para alguém que hoje quer viver a sua fé cristã. Porque não há como negar o passado da igreja, ele está presente. E normalmente os inimigos da igreja, eles apontam alguns fatos do passado que aconteceram, reais, porque de fato a igreja sempre feita por pecadores, houve também erros, houve fatos não tão bonitos. Então eles sempre apontam para aqueles erros e imediatamente destroem toda a igreja. Mas quando se conhece uma vez a história um pouco mais completa, a fé cresce e aumenta sempre mais. Tá certo. Bem, o Dom Zeno tem livros escritos, né, editados, e também teve uma passagem, ficou 3 anos em Roma, né? Como é que foi essa sua passagem em Roma, Dom Zeno, e com relação aos seus livros? Bom, de fato, um curso assim mais aprofundado de história da igreja só existe em Roma. É a opção para todo aquele que quer fazer um doutorado em história da igreja, precisa necessariamente frequentar a Gregoriana e pesquisar nos arquivos de Roma, especialmente nos arquivos da Santa Sé e da própria Universidade Gregoriana. Então, assim, eu passei 3 anos maravilhosos, de 80 a 84, na Cidade Eterna. Foram anos assim que me abriram muitos horizontes para toda a Europa. Eu conheci praticamente todos os países da Europa e conheci todos os lugares importantes dentro da Itália, porque a história da igreja não adianta você estudar no livro. Também você tem que ir um pouco lá, ver esses lugares, visitar e conhecer o próprio relevo. Muitas vezes as montanhas interessam, outras vezes a costa marítima, o porto e assim por diante. Então realmente aproveitei muito esse período em Roma para estudar e me preparar para depois ser professor de História da Igreja na PUC em Porto Alegre. Mês do Idoso tem intensa programação na cidade de Canoas. Confira a matéria da TV Canoas. O mês do idoso tem uma programação extensa, ao qual será aí realmente com o seu ponto ápice o Fórum Municipal de Prevenção contra a Violência do Idoso, mas uma série de programações já está aí agendada para ser realizada aqui em Canoas, tratando de cidadania e levando principalmente dignidade e informação a este público, né, este público da melhor idade, que é a terceira idade. Para falarmos então sobre o mês do idoso e a intensa programação, nós falamos então com Neiva Bartzen, que é assessora aqui na Coordenadoria Municipal do Idoso. Tudo bom, Neiva? Neiva, eu queria que você falasse do mês do idoso, a importância deste mês para Canoas e a programação. O mês do idoso aqui em Canoas tem uma repercussão bastante importante no sentido de que o nosso idoso aqui é protagonista das suas lutas e este é o tema por eles definido este ano. Iniciamos com o fórum que vai abordar questões de prevenção à violência contra o idoso no dia 30 de setembro, com abertura com o autor da lei do Estatuto do Idoso, Paulo Paim,
seguido da discussão no dia 1º e na quarta-feira, dia 2, os idosos estarão na 15 de janeiro caminhando pelo seu protagonismo. Ele, o idoso, fazendo esse espaço de visibilidade dentro de Canoas, no coração de Canoas, falando dos seus desejos, das suas vontades em relação às políticas públicas do idoso. E não para por aí. Passa um mês cheio de atividades, jogos de integração, pela Secretaria do Esporte e Lazer. A Secretaria da Cultura estará lá na base aérea no dia 12, onde a base aérea estará aberta para a comunidade, com um espaço onde o idoso, acompanhado do seu neto ou neta, poderá levar um livro para fazer um trabalho intergeracional, o vovô e a vovó lendo para o seu neto, o neto lendo para o vovô e para a vovó. Teremos também no dia 30 o baile do idoso lá nas Messê, que são espaços assim de bastante repercussão. Nossos idosos gostam muito desse momento, a banda latina já está contratada e a associação aguardando os idosos a partir das 14 horas do dia 30. Esperamos, então, que toda a comunidade se envolva nessa temática. Além dessas atividades direcionadas para os idosos, haverão momentos onde terão palestras de prevenção de acidentes domésticos, prevenção de incêndio, aquela tomada que fica com T, enfim, a estufa ligada durante a noite, o lençol com eletricidade, enfim, todas as abordagens de atividades que os idosos têm em casa de prevenção também serão tratados com os idosos. Fora essas questões, os profissionais que atuam com os idosos e os motoristas que conduzem os idosos, transporte coletivo, terão a sua formação, sim, para lidar melhor com essa população que precisa de um atendimento diferenciado no transporte urbano. Teremos também formação de profissionais da saúde, no trato com os idosos, enfim, uma série de atividades onde a comunidade estará participando para fazer com que a nossa Canoas tenha um olhar bem mais cuidadoso com relação aos idosos do município. Campanha Nacional de Doação de Órgãos tem como tema este ano: Seja um doador de órgãos, fale com sua família. Veja a matéria. Os irmãos Júlio César e Júlio Marcos têm mais uma data para comemorar. No dia 31 de agosto deste ano, Marcos doou um rim direito para César. Há 3 anos, ele descobriu um problema renal que comprometeu 75% dos 2 rins. Na primeira pesquisa que já foi feita na família, teve 2 doadores, 2 irmãos que foram 100% compatíveis, que deu alegria para toda a família, que saberia que no futuro próximo, na hora que ele parasse, poderia fazer o transplante, né? A gente já tinha uma ligação boa e com essa parte que eu doei para ele, vou dizendo assim, a ligação ficou muito maior. O coração que bate no peito de Marivaldo é de um desconhecido. Desde 2005, ele fazia tratamento contra a doença de Chagas. Um transplante foi essencial para a sobrevivência dele. É uma perca da parte deles, mas no mesmo tempo, nessa perca, eles salvam a vida igual salvou a minha. Os transplantes mais realizados no Brasil são de córnea, que representam 60% dos procedimentos feitos pelo SUS, seguidos por medula óssea, fígado, coração, pâncreas e rim e pulmão. Mais de 38 mil pessoas aguardam por um transplante de órgãos no Brasil. Em 2008, eram 65 mil. A dificuldade para encontrar um doador compatível é um dos principais problemas para reduzir ainda mais a fila de espera. Por esse motivo, a campanha deste ano tem o tema Seja Doador de Órgãos, Fale com Sua Família. A negativa para a doação já caiu de 80% para 45% em 9 anos. Quando a família nega a doação, o principal argumento que a família utiliza, ele nunca falou se queria ser doador ou não. Quando a pessoa fala, eu quero ser doador, a família busca isso após a morte de maneira permanente para que a pessoa possa satisfazer seu último desejo. Outra meta do Ministério da Saúde é melhorar a captação e distribuição dos órgãos, investindo nas centrais de transplantes. Capacitação das equipes na hora da retirada do órgão,
o transporte e a conservação, para que a gente possa, cada vez mais, cada órgão doado sirva para salvar a vida de uma pessoa. Crianças estão aprendendo sobre ciência através do lúdico. Acompanhe a reportagem. Hoje os cientistas malucos vão falar sobre energia. E quem começa as explicações é a robótica. Então a energia potencial é a energia parada, armazenada, guardadinha ali. E a energia cinética é a energia que a gente usa em movimento mesmo. E a criançada põe a mão na massa. Com a bola amarela, aprendem o conceito de energia elástica. 2, 3 e... E elas têm na ponta da língua a utilidade dessa energia. Todos os carrinhos se movimentam com energia e a energia que você puxa neles, ela é guardada e ela fica lá até você que sobe. E aprendem também que vale o mesmo princípio para o barquinho, que navega em águas apertadas, e para a borboleta, que se girar direitinho, sai voando do livro. O objetivo dos cientistas malucos é fazer com que jovens e crianças aprendam questionando. Tudo isso para aguçar desde cedo o espírito crítico. A energia é um assunto que é difícil de ensinar, assim, porque você não consegue ver, né? Então, aqui nessa oficina eles tocam, eles mexem, eles entendem de onde vem a energia, né? Bruna saiu convencida. Eu não acreditava muito nisso. Aí eu descobri hoje, foi muito legal. Mais fácil que aprender na escola? É, bem mais fácil. O Jornal RS fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Até segunda-feira.